Shalom Lekulam, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Shalom para todos e para todo o povo da Teshuvá espalhado pela face da terra. Vamos dar continuidade ao estudo do maravilhoso livro de Revelação. E nós paramos no capítulo 3. As 3 últimas cidades mencionadas. Já vimos 4 e agora vamos ver as 3 últimas cidades: Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Sardes, Filadélfia e Laodiquia. Vamos ver as 3, iniciando pela cidade de Sardes. Primeiro vamos ver as informações históricas, as informações dos livros, enciclopédias e, como sempre fizemos, depois vamos comparar as informações que estão no livro de Apocalipse. Então, vamos iniciar, como sempre fizemos, vendo as informações sobre a cidade de Sardes. A cidade de Sardes, vocês vão precisar de 61 quilômetros, a distância, 61 quilômetros de distância entre Sardes e entre Tiatira, que foi a última cidade, e Sardes. 61 quilômetros, aproximadamente. Que você está vendo aqui no mapa. Então vamos lá. Vai aparecer aí para vocês a cidade de... uma foto das ruínas, cidade de Sardes. Sardes, na língua grega, quer dizer vermelho. Vermelho. Vermelho como sangue. É interessante esse nome que foi dado, Sardes, ou Sardes, significa vermelho, tem a ver com sangue, porque é uma cidade que no mundo antigo, vamos ver daqui a pouco, tem muito a ver com guerras, tem muito a ver com sangue derramado, tem muito a ver com o sangue escorrendo, tem muito a ver com batalhas. E talvez por isso tenham dado o nome a essa cidade, Sardes. A palavra hebraica, vocês estão vendo aqui, o Samer, o Resh, o Dalet, o Yud e o Samer novamente, perfazendo o seguinte total. Vamos ver. Vamos utilizar como sempre utilizamos e sempre funciona a gemátria. 60 mais 60, 120, mais 200, 120, 320, mais 10 do Yud, 330, mais 4, o valor numérico da palavra Sardes em hebraico é 334. Quais palavras nós temos nas escrituras sagradas que tenham esse mesmo valor numérico e assim poderemos fazer uma conexão com a cidade de Sardes, com o significado da cidade? Isso é interessante. Olha só. Eu tenho a seguinte palavra, Amihur. Amihur. Meu povo é majestade. Meu povo é majestade. Amihur. Meu povo é majestade. Vamos conferir, né? 70 mais 40, 110. Mais 10, 120. Mais 200, 320. 320 mais 8, 328. 328 mais 6 do Vav, 334. Meu povo é majestade. Significa Amihur, meu povo é majestade. Outra palavra, Hashor, não Shahor, Hashor, Hashor. 8 mais 300, 308, mais 6, 314, mais 20,
do Kaf, 334. Também são palavras equivalentes. Agora, Hashor quer dizer escuridão. Escuridão. Vamos juntar todos esses detalhes, vamos juntar todos esses pontos quando estivermos lendo as informações de Apocalipse. Vai ter muito a ver com o que diz o hebraico. Fica claro, né? O contexto do livro de Apocalipse, não há dúvida disso. Pelo menos para mim. Gente, essa palavra que eu coloquei de azul, vou apagar aqui esses rabiscos aqui, né? Você tá lembrado já que é 334, né? Então, não vou precisar somar de novo. Agora, essa palavra que aparece aqui, uma palavra muito difícil, só aparece uma vez na Escritura Sagrada, no livro de 2 Reis, né? Melachim Bet. E olha, é uma parte da Escritura Sagrada que eu particularmente não gosto muito de ler, porque me causa dor, náusea, me causa... Fico enjoado, dá vontade de vomitar, porque é um texto horrível da fase da humanidade. Algo que a gente só acredita porque está escrito. Essa palavra é Hareionim. Hareionim, plural. Hareionim quer dizer fezes de pombo. Ou de pombos. Fezes de pombos. Hareionim, fezes de pombos. É a parte do livro de Reis, quando Shomron, a região de Samaria, estava cercada, não havia alimento. E aí diz o texto, né? Diz o texto que um copo com fezes de pombo valia X valores, X quantidade de prata. Imagine, um copo com fezes de pombo. Que coisa terrível, né? É a mesma parte da escritura que diz que duas vizinhas, duas mulheres se encontraram e, morrendo de fome, não tendo mais o que comer, chegaram a um acordo: cozinhar o próprio filho. Uma cozinhou num dia e quando foi no outro dia, a vez da outra, ela não topou e fugiu. E a que se sentiu traída, a que se sentiu enganada, foi até o rei para poder reclamar que fez um acordo. Imagine só a que ponto chegou a espécie humana. Principalmente isso aconteceu na terra de Israel. É um capítulo obscuro da humanidade, obscuro do povo de Israel. Hashor quer dizer escuridão. Hareionim, fezes de pombos. Então vamos ver se o valor bate, né? Vamos primeiro para as dezenas. 200 do Resh, 10 do Yud, 10 do Yud, 10 do Yud, eu tenho 30. 3 Yuds, 30. 30 mais 200, 230. Agora vamos para o Num, 50. 230 mais 50, 280. Mais 40 do Mem, 320. Agora vamos para as unidades. 328. Só está faltando agora o Vav aqui. 334. Então, tem a ver com Sardes. Meu povo é majestade, porém é escuridão. Rachou, porém tem escuridão no lugar. E fezes de pombos. Você sabe que as fezes de pombos, todo mundo sabe que transmite várias doenças, né? Que pode chegar até a morte, que pode causar até a morte, né?
As fezes de pombos. Em nenhum lugar nunca serviu para nada, nenhuma parte da história nunca serviu para nada. Tentaram usar como esterco, né? Certa época. Já se usou como esterco, mas percebeu-se que não é tão apropriado assim. Então, é o que significa. Em vez de fezes de vaca, por exemplo, ou de boi, que serve muito bem para a agricultura, o sentido aqui de fezes de pombo é um sentido negativo, porque quando aparece essa palavra na escritura, tem um sentido totalmente negativo. O sentido é uma cidade, um povo, né? As 10 tribos de Israel, que estavam totalmente degradadas e agora estavam colhendo tudo aquilo que plantaram. Eles não tinham agora o que comer. E olha que isso que eu falei para vocês, que eu contei das 2 mulheres, isso está profetizado na Torá. Está profetizado na Torá. Que isso aconteceria caso o povo de Israel se voltasse para outros deuses e não se arrependesse. Foi o que aconteceu. Muito bem. Então vimos um pouco da etimologia da palavra Sardis em hebraico, o significado na língua grega e também utilizando a gemátria para a gente ter algo a mais para poder pensar quando estivermos lendo o texto sobre Sardis. Agora vamos para algumas informações. Vamos agora para algumas informações dos livros dos historiadores. A cidade de Sardis, uma cidade extremamente luxuosa, uma das mais luxuosas da Ásia, chamada Ásia Menor, a capital da Lídia, a capital da região chamada Lídia era Sardis, uma cidade considerada luxuosa. Vamos lá. Na antiguidade, olha aqui, ó. Na antiguidade, foi a capital do antigo reino da Lídia, na Ásia Menor, e depois parte do Império Persa, quando a Lídia foi uma satrápia. É isso mesmo? Satrápia. Tendo sido depois a sede da província romana da Lídia, após as reformas administrativas de Diocleciano, o imperador romano, continuando a pertencer a Roma depois e durante o Império Bizantino. Inclusive, aquilo que eu mostrei para vocês são ruínas do Império Bizantino, IV século. Localizava-se no fértil vale do rio Hermo e no sopé do íngreme monte Imolo, distante cerca de 34 quilômetros ao sul daquele curso de água. A importância da cidade era devida, né, ao seu poderio militar. Aquilo que eu falei para vocês logo no começo. Sardis, ela é muito conhecida nos tempos antigos como uma cidade de guerreiros, de pessoas que lutavam, um exército poderoso, um exército inclusive muito violento, tinha um poderio militar invejável e dessa forma eles se achavam, né? Por isso que um dos significados, inclusive, na gemátria, você viu? Meu povo é majestade. Então eles tinham orgulho dessa, entre aspas, segurança militar que eles tinham. A sua relevante localização ligando o Egeu ao interior. O mar Egeu ao interior de onde hoje é a Turquia. Muito bem. A próxima cidade vai ser Filadélfia. Aqui você está vendo já o mapa com a distância, né? 50 quilômetros, a distância de uma para outra. Mas agora nós vamos para o livro de Revelação, vamos para o que interessa. Vou tomar um pouco de água aqui.
Hashem. Vamos para o livro de Revelação e vamos ver o que é que vai falar conosco. O que é que vai falar conosco o livro de Revelação? Capítulo 3 de Apocalipse, Revelação. Vamos estudar o capítulo 3 de Apocalipse. Capítulo 3, verso 1. Capítulo 3 de Apocalipse, verso 1. Baruch Hashem. Deixa eu puxar aqui esse vídeo. Pronto. Muito bem. Diz o seguinte, capítulo 3, verso 1 de Apocalipse. Ve'el malach hakahal be Sardis, e para o mensageiro da comunidade que está em Sardis, Ketov, escreva, Ko amar hahu asher lo shiva ruchot ha-Elohim. Assim diz aquele que possui as 7 manifestações do mover de Elohim. Veshivá kochavim yadati. Veshivá kochavim e as 7 estrelas. Yadati, eu te conheço. Eu conheço et maaserra, as tuas obras. Gente, vocês sempre têm visto em todas. Algo vocês vão ver em todas as 7 cidades. Não vou entrar no mérito de outras religiões que falam um monte de coisa sobre essas cidades. Isso não interessa pra gente. O que interessa é o contexto original. Vocês vão ver o seguinte, nas 7 cidades, todas sem exceção, umas recebem mais elogios que outras, mas em todas são citadas a questão das obras, das práticas. Todas o Eterno cita as práticas. E também todas falam de teshuvá. Não há uma sequer que não haja a palavra voltar para o Eterno. Se você não voltar, se você não se arrepender, se você não fizer teshuvá, todas têm esse termo. Todas precisam de teshuvá. A verdade é que são cidades diferentes, são comunidades diferentes, são pessoas diferentes que vivem em lugares diferentes e dessa forma a gente entende que não somos iguais realmente, né? Há diferença, sim, entre o outro, entre o que um pensa, o que o outro pensa, o que um gosta, o que o outro gosta. Mas, diante do Eterno, todos somos iguais e todos precisamos nos arrepender. Há uma só Torá. Uma só Torá. Então, em todas as cidades são citadas tanto conheço as tuas obras e tanto voltem, se arrependam. E se não voltarem, sempre tem essa advertência. Assim também como em todas as cidades é dito, quem tem ouvidos, quem é que tem ouvidos, vai ouvir o que diz o mover do Eterno. Conheço as tuas obras. Olha só. Ki lecha Shem, pois para você é um nome. Pois para você é um nome. Ki lecha Shem, pois para você é um nome. Ou seja, o que significa nome em hebraico? Não é só o nome da pessoa. O nome é muito além do que isso. O nome é a identidade da pessoa, o caráter da pessoa. O nome está ligado à pessoa, ao ser. Então, vocês vão perceber, por exemplo, no livro de Gênesis, quando estão construindo a Torre de Babel, né? O texto diz ali no original, vocês podem ler. Eles queriam fazer para eles um nome.
Claro que não vai aparecer essa tradução, porque o tradutor quis fazer com que você entendesse o que significa. Mas lá está escrito, pode olhar, pode observar em hebraico. Eles queriam construir para si um nome, ou seja, uma reputação, um marco, algo que ficasse marcado. Como diz, o seu nome ficou marcado na história. Não, não é que o nome ficou marcado na história, mas as realizações, o caráter da pessoa, ou de bom ou de ruim. Quando fala o nome ficou marcado na história, não é simplesmente o nome, mas o que representa o que representou aquela pessoa. Quando diz aqui, Kile Hashem, pois para ti um nome, uma reputação, pois para você é um nome, você se apega ao que vocês são, vocês se apegam ao que vocês, entre aspas, possuem. Asher ata Ra'i, que você está vivo. Asher ata Ra'i, que você se apega nisso, a essa reputação, a esse nome, que você está vivo. Sardes, vermelho, vermelho como sangue, poderoso, povo majestoso. Agora o texto diz, Vehinecha met. Mas você está morto. Então a gente já percebe no começo a arrogância dessa comunidade de Sardes. A arrogância, o orgulho. Quando o ser humano pensa que é alguma coisa, acha que é alguma coisa, acha que tem um nome, ou seja, acha que tem uma reputação, acha que está vivo, mas o que diz o texto? Você está morto. Verso 2. Lembre-se dos significados no hebraico que colocamos para vocês. Escuridão, meu povo é majestade e fezes de pombos. Verso 2. Ri teorer na. Novamente, utiliza em todas as vezes, sempre utiliza de forma enfática. Na. Rogo, eu te rogo, eu te peço, eu te rogo. Rite orer na. Acorde, eu te rogo, acorde. Verrazek, e fortaleça. Et she'erit hanimetzah, o restante que se encontra. Ha kerová lamavet, ao encontro da morte, próximo da morte. Acorde, eu rogo a você que acorde. Você está dormindo, você está morto. Está achando que está vivo, mas está morto. Acorde, eu te rogo. Fortaleça o restante, ou seja, o restante das pessoas que se encontram próximo à morte. Kilo matsati, pois não encontrei. Matsati, pois não encontrei. O que é que não foi encontrado? Et maasecha, tuas obras, eu não encontrei tuas obras. Olha essa palavra que interessante. Shelemim. Shelemim. A palavra shelemim é a mesma coisa de shalom. Mesma coisa. Shalom, vocês sabem, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade. 7 significados, ou seja, plenitude. Shalom quer dizer plenitude. Assim como a palavra shalem quer dizer quitar, pagar. Ou seja, plenamente você quita, você paga o que você estava devendo. Shelemim, as tuas obras quitadas, ou seja, as tuas obras completas. São aquelas pessoas que iniciam algo, mas nunca terminam.
São aquelas pessoas que prometem fazer muitas coisas, mas nunca quitam suas promessas. São aquelas pessoas que iniciam o processo de Teshuvá, mas não vão adiante. Ou aquelas pessoas que desenvolvem tantos projetos e sempre para pela metade. Ou faltando alguma coisa. Não completa. Não é plena. As obras não são plenas. Mas vamos direcionar o nosso entendimento para essa palavra, que é muito importante. Maserra. 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 Essa palavra tem a ver com Maserra. Maserra. Tem a ver com os estágios da Teshuvá. Maasei, né? Mesmo som. Tem a ver também, parece muito, nos lembra muito, a Maaser. O que é a Maaser? A 10ª parte. Vem de 10. E nos lembramos assim de quê? Da Aseret Adevarim, as 10 das palavras, ou seja, os 10 mandamentos, conhecido como 10 mandamentos. Os mandamentos, as práticas, a obediência ao Eterno. As tuas obras não são completas. Não guarda os mandamentos. Ou guarda os mandamentos, mas não de forma completa, plena. Como assim plena? Existe guardar um mandamento não de forma plena? Baruch Hashem. Muito obrigado, Adonai. Sim, existe. Quando você guarda o mandamento interessado em receber algo em troca. Quando você pratica algo pensando no que pode obter com aquilo. Quando você pratica algo por medo de alguma coisa. As obras só são plenas quando há ahavá, amor. Não existe plenitude de obediência sem a ahavá, sem o amor. Não existe. Lifnei Elohai. Por isso que diz aqui, as tuas obras, não encontrei as tuas obras plenas, completas, Lifnei Elohai, diante do meu Elohim. Então, ao que parece aqui, é a voz de Yeshua, que ordenou Yohanan escrever, porque o próprio Yeshua coloca, diante do meu Elohim. Ou seja, os mandamentos que muita gente pensa que são os mandamentos de Yeshua, na verdade são os mandamentos da Torá, são os mandamentos do Eterno. Não existe mandamentos de Yeshua e mandamentos da Torá. O que existe é uma coisa só existe uma coisa, uma só Torá. O mesmo mandamento de Yeshua é o mesmo mandamento da Torá. Quando Yeshua diz amar o próximo como a si mesmo, isso é um mandamento da Torá. Ele está citando a Torá. Ele mesmo disse. Vocês se lembram disso? Eu não venho falar de mim mesmo. Eu venho falar a palavra do meu Pai, que me enviou. E esse é o grande problema, Sardes. Continua sendo o mesmo problema de todos os lugares, de todas as épocas. Pessoas que não querem obedecer ao Eterno, ou que querem obedecer pela metade, ou que querem obedecer da forma que eles querem. Isso não é obediência. Nunca vi a pessoa obedecer da forma que quer. Então não é obediência. Não há amor. Esse é o ingrediente principal. Não existe nenhuma receita que dará certo sem ahavá. E também sem anavá, humildade. Você veja a arrogância de Sardes. Olha esse termo aqui que vocês estão bem acostumados no Shabat. Zechor. Mesma coisa de Zachor. Lembra-te. Zechor efo ma lamada. Lembra-te onde? Lembra-te, portanto,
lamda. Lamadta. Vem de lamed, né? Lamed quer dizer aprender. Lembra-te, ma lamadta. Lembra-te como aprendeu. O ma chamata. E como ouviu. O shemor kol ele. E guarde tudo isso. Está falando dos mandamentos. E eles aprenderam esses mandamentos. Todas as cidades, todas as comunidades, todas elas, sem exceção, aprenderam os mandamentos. Viram, ouviram, aprenderam a palavra do Eterno. Mas não colocaram em prática. Não colocaram em prática. É uma pena, né? É uma pena ver pessoas realmente assim, e de uma hora para outra, simplesmente simplesmente abandonam os mandamentos do Eterno. Pois não havia amor, havia simplesmente interesse. Então lembra-te, portanto, como aprendeu, como ouviu, e guarde tudo isso, guarde esses mandamentos, pratique. E diz o texto, vê chuvar, ou seja, faça chuvar, volte, Elai, volte para mim. Faça chuvar para mim, volte para mim. Todas as cidades ouvem a mesma coisa? Todas, sem exceção. Volte para mim. Deixa eu colocar aqui em cima aqui o vídeo, pronto. Volte para mim. Continua dizendo. Volte para mim. Ve'im lo tahush. E se não sentir, e se não desejar, e se não quiser despertar, avô, virei, chegarei, entrarei, que ganav, como um ladrão, velotedá, beeizu, e você não saberá, sha'á, a hora. Você não... Sha'á é hora. Sha'á é hora. Ou momento. O contexto, vamos colocar no contexto, né? O momento. Você não vai saber o momento, mas ao pé da letra é: você não saberá, você não conhecerá. Velotedá be'eizu sha'á. Você não saberá, não conhecerá o momento exato, a hora exata. Aniba alecha, que eu virei sobre vocês. Obviamente que se vocês observarem, aqui não está falando da segunda vinda de Yeshua. Aqui não tem nada a ver com segunda vinda. Aqui tem a ver com a punição. Você não saberá a hora que eu virei sobre vocês. Isso é para trazer punição. Isso é justamente para trazer juízo. Não necessariamente o próprio Yeshua chegar lá no lugar e trazer juízo sobre eles, mas enviar o juízo, enviar a recompensa por todos esses pecados. E chegará quando eles não estiverem imaginando, pensando, quando eles não estiverem esperando. Agora vem o verso 4. Vamos se lembrar lá dos significados, né, gente? Que vimos logo no princípio, sobre Sardes. Olha aqui, ó. Capítulo 3 de Revelação, verso 4. Yesh lecha, existe para você, Shemot Ma'atim. Shemot Ma'atim. Existe para você alguns nomes. Gambe Sardes, Asher lo Timu, existe para vocês, ou vocês têm, né? Porque não existe o verbo ter. Em hebraico existe justamente, desculpa o trocadilho, yesh. Yesh quer dizer existe.
Yesh lecha, existe para você alguns nomes em Sardes que não contaminaram, Asher lo timu, que não contaminaram, et bigedeihem, as suas roupas, que não contaminaram as suas roupas. Ou seja, eles continuam limpos, puros. Não são todos que praticam as mesmas coisas que já lemos. Tem alguns que não contaminaram as suas roupas. Eles andarão comigo, vegadim, levanim. Eles andarão comigo nas roupas brancas. Kilahem yatá, pois para eles pertencem. Kilahem, pois para eles, yatá, pertencem. Pertencem o quê? As roupas brancas. Mas por que para eles pertencem as roupas brancas e para os outros não? Muito simples, porque eles praticam os mandamentos. As obras são completas. Gente, o livro de Revelação todo vai falar sobre obras práticas até o fim, até o final. Se atentem para isso. É muito importante as práticas no dia a dia. Você acha que o que você faz não tem valor? Você acha que não tem importância mentir para o próximo? Você acha que não tem importância nenhuma você deixar de ajudar alguém, ajudar um necessitado? Você acha que não tem importância nenhuma você guardar o Shabat? Depois de você terminar toda a leitura do livro de Apocalipse, todos os estudos, vocês vão, com certeza, se é que não já chegaram a essa conclusão, vocês vão chegar à conclusão e vão pensar, tudo que eu faço, tudo é registrado em livros. Um livro sobre mim, sobre a minha vida, sobre as minhas práticas. É isso que diz todo o livro de Revelação até o seu ápice, até o momento mais importante que são os 3 últimos capítulos. Em todos os 7, outra coisa que aparece nas 7 cidades. Baruch Hashem. Em todas as 7 cidades vai aparecer a expressão Hamenatseach, o vencedor. É somente para o vencedor. Ou seja, você tem que fazer a sua parte. Você tem que ser fiel até o fim. Você não pode abandonar, como vimos. Suas obras têm que serem completas. Gente, não se esqueçam disso. Não adianta começar bem e terminar mal. Não adianta. É muito melhor começar mal e fazer chuvar, e se arrepender e voltar para o eterno. E até o fim praticar a justiça, a obediência cuidadosa dos mandamentos do Eterno diante dele, como ele nos ordenou fazer. Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, verso 25. Ao vencedor, o que é que o vencedor aqui vai... Cada um tem uma coisa diferente, né? Interessante. Cada um, são 7 coisas diferentes citadas para cada uma das 7 cidades diferentes, sempre cita alguma coisa aqui interessante. E sempre relacionada à cidade. A cidade, nome vermelho, vermelho de sangue, vermelho também pode ter uma simbologia de pecados, né, como tem no livro de Yeshayahu, do profeta Isaías, logo no capítulo 1, né? Ainda que as suas roupas sejam vermelhas como o carmesim, se tornarão brancas como a neve. Então tem essa ligação que claramente o livro de Revelação faz com todo o Tanar, como já vimos. Mais de 2 terços do Tanar. Daqui a pouco eu vou passar para vocês um texto. Para vocês, eu posso só mesmo ler aqui o texto, mas vocês vão procurar o texto por vocês mesmos no hebraico e verificar exatamente como está no livro de Revelação. O texto inteiro. Daqui a pouco. Tá chegando ele já.
O vencedor, o que vai acontecer com o vencedor? Hu ilbash, ele vestirá, levanim, ele vestirá brancas. Obviamente coloquei entre colchete roupas, porque aqui não tem a palavra roupa, só tem vestir. Veste uma roupa. E como o texto anterior estava falando de roupa, roupa branca. Big day, roupas. Roupas brancas. Velo emerré, e não será arriscado, e não será destruído, e não será cortado. Et shemó misefer ha'chaim, e seu nome não será cortado, não será arriscado do livro da vida. Sempre trazemos esse entendimento, porque é o entendimento da Escritura Sagrada em todos os lugares. Os nomes não são incluídos no livro da vida, os nomes já estão lá. O que sempre aparece é riscados, cortados. O que pode acontecer com o nome após o julgamento é ser cortado e riscado, o que infelizmente acontecerá para muitas pessoas. Não sei ao certo quantos, mas serão muitas. Talvez até a maioria. Não temos um número, mas pelo que a Escritura nos passa, é um número até maior do que o número dos que não serão riscados. O vencedor vestirá roupas brancas e seu nome não será riscado. Então, você que está me ouvindo, seu nome está escrito no livro da vida. Você deve manter ele lá, através da sua vida limpa, vestes limpas. Ou seja, o que significa vestes limpas? Uma prática dos mandamentos, de forma completa, sem interesses, sem querer algo em troca, mas por amor ao Eterno. Então, é exatamente isso o que significa as roupas limpas. Uma vida sem pecado, uma vida pura. Não será arriscado o nome do livro da vida. Então, haverá um dia em que terá o julgamento, em que os livros serão abertos, como Revelação afirma muito bem, claramente no final do livro. Os livros serão abertos e constarão todas as nossas obras. E após o julgamento, os vencedores, os nomes continuarão lá. E os perdedores serão cortados, riscados. Porque não conseguiram vencer a Yetzerará, a inclinação para o mal. A inclinação para o mal as derrotou, as subjugou. Ki et shemo odé lifnei avi velifnei a Malachav. Baruch Hashem, que coisa linda. Bendito seja o Eterno. Seu nome não será arriscado. O seu nome não será arriscado do livro da vida, pois seu nome estará diante do meu Pai. Avi, lifnei avi, diante do meu Pai. Velifnei malachav, e diante dos seus mensageiros. Coisa linda, né? Verso 6. O que sempre aparece, o que vai aparecer para todas as 7 cidades. Mi asher asnaim. Asnaim. Quem tem ouvidos, então vai ouvir o que o mover do Eterno dirá. Magid la kehilot, dirá para as congregações, os ajuntamentos. Aí vem o verso 7, que vai tratar agora de outra cidade, a cidade de Filadélfia. Então, vamos, nesse momento, verificar as informações
sobre a cidade de Filadélfia. Bom, primeiro vocês estão vendo, já falei para vocês, são 50 quilômetros entre Sardes e a cidade de Filadélfia. Agora vamos para as informações, né? Quais informações nós temos sobre Filadélfia? Talvez das cidades citadas, a que mais sofreu no passado, Filadélfia. Aqui você vê a palavra em hebraico, Filadélfia. Em grego Filadélfia significa amor fraternal. Amor fraternal. Filadélfia, amor fraternal. Deixa eu tirar aqui para você ver pronto. Amor fraternal é o que significa a palavra Filadélfia. Fica num vale, a cidade, aos pés de um platô montanhoso. O que vocês estão vendo aqui são ruínas do da época do Império Bizantino, quarto século. Aqui uma igreja que foi erguida, chamada Igreja de São João. Igreja de São João, né? Tempo do Império Bizantino, quarto século. Aqui você vê as ruínas dessa igreja. Muito bem. Utilizando a gemátria, vamos ver se temos alguma coisa sobre Filadélfia. $80 do P, 10 do Yud, 90. 30 do Lamed, 120. 30 do Lamed, 150. 10 do Yud, 160. 80 do P, 240. Agora vamos para as unidades. 240 mais 4, 244, mais 1 do Aleph, 245. Pelo menos foi minha soma aqui, 245, o valor numérico da palavra Filadélfia. Existe alguma palavra que tem 245? Deixa eu ver se essa aqui tem. 40 do Mem, 200 tem. 40 do Mem mais 200 do Resh, 240. Mais 5 do Re, 245. Mará significa amargo. Amargo. O que é que tem a ver Filadélfia com amargo? Bom, é uma palavra que eu consegui achar com o mesmo valor numérico dentro da escritura. Mará, inclusive, é um estágio da Teshuvá, né? Mará é um estágio. Então vamos tentar entender o significado, um estágio da Teshuvá, Mará, né? Amargo, amargura. Vamos tentar entender por que tem esse significado ligado à palavra Filadélfia. Só algumas informações históricas. Os reis de Pérgamo fundaram Filadélfia como um posto avançado do seu reino no século II antes da Era Comum. 200 anos antes da Era Comum. A cidade estava localizada ao longo de uma importante estrada de viagem que ligava Pérgamo ao norte, com Laodiceia, que é a próxima cidade, ao sul. Nos tempos do Novo Testamento, vou colocar aqui entre aspas, tudo isso aqui é enciclopédia, tá, gente? Não sou eu que estou lendo. Filadélfia fazia parte da província romana da Ásia. A cidade foi devastada por um terremoto. Olha só, a gente começa a entender um pouco. Olha só, no ano 17 o
Então, Yeshua deveria ter mais ou menos aí 23 para 24 anos. Ainda não havia iniciado o seu ministério, mas é durante o seu período, que há uma diferença mais ou menos de 6 anos, de 6 para 7 anos, do seu nascimento para a marcação da Era Comum, que foi marcada muito tempo depois mesmo, e obviamente de forma equivocada. Pra vocês terem uma ideia, Herodes, Roredos Hagadola, Herodes o Grande, ele vai morrer 4 anos antes da Era Comum, o que não faz sentido de acordo com relatos bíblicos. A cidade foi devastada por um terremoto no ano 17. Mará, amargura. E por um tempo as pessoas viveram com medo de tremores. Claro, depois da cidade ter sido devastada por terremotos, como a cidade fica num vale e tem um platô montanhoso, sempre sentindo os abalos, você deve imaginar o medo que tomava conta dessas pessoas. Baruch Hashem. Mará. Amargo, amargura, aflição. Filadélfia foi reconstruída com a ajuda do imperador Tibério, ou Tibérius. Vocês se lembram? É totalmente dentro do tempo de Yeshua, o imperador Tibério. Totalmente dentro tanto da sua vida como do seu ministério também. O nome de Filadélfia, como eu já falei, significa amor fraternal. Bom, são essas poucas informações que temos de Filadélfia, mas são essas aí, dá para você ter uma ideia, desse período que Yohanan está escrevendo. Ora, não foi muito tempo desde que houve o terremoto, apesar da ajuda do imperador Tibério para reconstruir. Claro, não porque ele era bonzinho, mas porque se você tem uma cidade que faz parte do Império Romano e que está destruída, uma cidade destruída não produz. Uma cidade que não produz não arrecada impostos. Então, vocês têm que entender o Império Romano sempre com a visão de arrecadação. A visão do Império Romano sempre foi essa. Vocês percebem que os censos que existiram, o censo não é outra coisa a não ser verificar se o que era arrecadado em determinadas províncias condizia com a quantidade de homens em determinada idade que se tinha. Então você tinha mais ou menos a ideia de quanto um homem produziria durante um ano e converteria e faria o cálculo de quanto imposto ele deveria pagar. Então fazia uma média para saber se os cobradores de impostos estavam surrupiando o dinheiro de Roma ou se os moradores não estavam pagando os impostos devidos, estavam enganando os cobradores de impostos. O Império Romano ele tem essa função principal, essa ideia fundamental, a arrecadação de impostos, sem tomar as cidades das pessoas nativas. As pessoas continuavam vivendo no seu país, porém sendo, entre aspas, escravas de Roma, vivendo na sua própria terra, tendo que pagar os impostos e tendo que se submeter às construções romanas, estádios, anfiteatros, templos, banhos e até cidades, né? Cardo, rua principal, portos, etc. Vamos finalizar. Vai ficar a última cidade para a cidade de Laodiceia para a próxima aula, próximo shiur. Vamos finalizar com a leitura do verso 7, capítulo 3, verso 7, capítulo 3, verso 7.
que vai nos dizer o seguinte: Ve'el malach hakahal, e para o mensageiro humano. Aqui está anjo, aqui tem que até ser corrigido. Tem que ser tirado, porque isso aqui, obviamente, trata-se de uma pessoa, de um ser humano. Ve'el malach hakahal, e para o mensageiro da comunidade, da assembleia, do ajuntamento, Filadélfia, que está em Filadélfia, Ketov, escreva, Koamar, assim diz, Hakadosh, o santo. Que coisa linda. Hakadosh, o santo. Haneeman, o fiel. Ele é chamado também assim, o fiel, no capítulo 1. Não a testemunha fiel, mas a testemunha, vírgula, o fiel. Aqui novamente repete-se a mesma coisa que está no capítulo 1. Haneman, palavra que vocês da Teshuvá conhecem bem, né? Amém, Elohim, Melech Neeman. Se vocês observarem a palavra Neeman, fiel, olha que interessante. As 3 últimas letras de Neeman, Aleph, Men e Nun, é a palavra Amém, pessoal. Tá vendo aqui, ó? As 3 últimas letras de fiel, de fidelidade, de verdadeiro, é a palavra Amém. As iniciais de Elohim, Melech, Neeman. Elohim é rei fiel. Asher beyadó, que está na sua mão, Mafteach. Mafteach é chave. Na sua mão tem chave. Já vimos que ele tem chave na mão, mas aqui é uma outra chave. Que chave é essa? Olha só. Mafteach, não a chave da morte e nem da sepultura, como já vimos antes, mas Mafteach David. Mafteach David, chave de David. Hapoteach ve'en soger. Ve'hasoger ve'en poteach. O que abre, ninguém fecha. Essa chave de Davi, a porta que ela vai abrir, ninguém pode fechar. E a porta que a chave de Davi fecha, ninguém abre. Aí você diz, olha que coisa incrível. Entre aspas, que revelação tem no livro de revelação. Gente, isso aqui está no Tanar. Sabe qual é o problema? É que as pessoas não estudam. E principalmente não leem no contexto original. E obviamente quando há... se bem que a tradução do hebraico para o grego que fizeram os mensageiros aí foram muito bem feitas. Muito bem feitas. Mas quando você traduz agora para outro idioma, vai perdendo mais ainda. Agora, quando você volta e restaura a leitura no idioma original, o idioma falado, o que é o original? O que foi falado? Como foi falado na hora? Dessa forma. Esse verso 7, por exemplo, nada mais é do que uma referência muito interessante que foi feita lá no profeta Yeshayahu. Bom, eu poderia colocar o texto na tela para vocês, né? Porque eu estou muito bonzinho esses dias com vocês. Então, eu vou ler primeiramente o texto e depois eu vou colocar na tela o hebraico para você fazer uma comparação com o que está aí no texto, né? Com o que está aí no texto. Que coisa linda, que coisa linda. Quando você descobre essas coisas, você fica maravilhado, né? Porque você descobre e passa a dar mais credibilidade ainda ao livro de Revelação, porque 2 terços dele, se você fala que o livro de Revelação não presta, você está dizendo que o Tanar não presta. 2 terços dele, meu querido, é Tanar. Então, observa um pouco mais
o livro de Revelação com mais carinho. Bom, eu vou colocar logo o texto em hebraico, tá? Vocês merecem. Vamos lá. Mas não se acostume com isso. Davar. Opa. Pronto. Nós estamos aqui no Davar. E o texto é esse que vocês estão vendo na tela. Isaías, capítulo 22, verso 22. Mafteach Beit David. A diferença é que aqui aparece casa de David. E lá em Revelação não aparece a palavra Beit, casa. Mafteach David. Porém, o restante do texto é igual. Upatá ve'em soger, ve'hasagar ve'em potear. Porei a chave da casa de David sobre seus ombros. O que ela abrir, ninguém vai fechar. E o que ela fechar, ve'em potear. Não se abre, ninguém abre. É impressionante. Isaías, capítulo 22, verso 22. Vamos para o próximo texto, capítulo 3, verso 8. Estamos em Filadélfia, não é isso? Muito bem. Capítulo 3 agora, verso 8. Bendito seja o Eterno. O que eu disse para vocês logo no começo? Todas as 7 cidades são citadas isso aqui. Yadati et Maserra. Vão se acostumando com isso aqui, ó. Maserra, as tuas obras, os teus feitos. Conheço as tuas obras. Hine natati lefanecha sha'ar patuar. Veja, coloquei diante de você um portão, sha'ar, um portão, patuar. Patuar quer dizer abrir. Abrir. Um portão aberto. Asher lo yuhal ish. Que homem nenhum le sagrou. Que homem nenhum poderá fechá-lo. Nenhum homem poderá fechá-lo. Por isso que falou no verso anterior sobre a chave de David, fazendo a referência ao profeta Yeshayahu. Porque tem esse significado, que a porta que abrir ninguém vai fechar, a porta, o portão, seja lá o que uma chave abrir. Ki yesh lecha, pois existe para você, koach meat. Todo mundo sabe o que é meat, né? Chuva. Meat, pouco a pouco. Koach meat, pouco poder, pouca força. Força, poder, koach. Força, poder. Koach Elohim, poder de Elohim, força de Elohim. Ki yesh lecha, pois existe para você, koach meat, pouca força. Vatshmor et devari velo shikarta bishemi. Pois existe para você pouca força. E guardou, Baruch Hashem, vetmor, apesar de existir pouca força para você, ou seja, são pessoas que não vivem no luxo de Sardes, que se acham fortes, que se acham poderosos. Vocês viram o relato histórico dessa cidade sofrendo com terremotos. Um terremoto, por exemplo, que destruiu, devastou a cidade no ano 17. E sempre com medo de acontecer de novo. Ou seja, são pessoas, são para essas pessoas que vivem uma vida, não uma vida de luxo, mas uma vida de medo.
de medo de acontecer algo ruim, de um terremoto, de devastar a cidade. Mas essas pessoas dessa cidade, vivendo dessa forma, se apegaram, guardaram as palavras, a palavra do Eterno, e não mentiu. Velochikartá, Pichemi, não mentiu no meu nome. Não utilizou meu nome para mentir, para enganar. Verso 9. Aqui novamente é citado a palavra Beit HaKnesset, sinagoga. Gente, o que isso significa? Você percebe claramente que esse período aqui é antes do ano 70. Não há dúvida disso. É o período que a gente encontra no livro de Atos, sempre se reunindo nas sinagogas. Eu já falei isso para vocês várias vezes. No ano 70 haverá uma ruptura. Não mais se reunirão os que acreditavam, os que tinham o testemunho de Yeshua e os que não tinham. Haverá uma ruptura após o ano 70. Nós vamos chegar lá. Quando chegarmos, por exemplo, no capítulo 13 de Apocalipse. Baruch Hashem. Hineni é lindo. Estou aqui, estou pronto, estou disponível. Noten, para te presentear, para dar. Et ele mi bet HaKnesset asher la Satan. Darei para dar a estes. Estou pronto para dar a estes. Mi bet HaKnesset, da sinagoga. Asher la Satan. Isso é muito importante, essa tradução aqui. Tem que ser traduzido corretamente, gente. É fácil traduzir isso aqui. Mi beit, da sinagoga. HaKnesset. Mi beit, HaKnesset, da sinagoga. Asher la Satan. Que estão por Satã. Ou que estão para Satã. Que estão por Satã. Que estão pelo adversário. Ou que estão para Satã. Para o adversário. Novamente, são pessoas, Haomrim, que dizem que Yehudim, que são judeus. Sabe aquelas pessoas, como eu falei na aula passada? Pessoas que se vestem como judeus, que dizem que são judeus, e ficam obrigando as pessoas a fazerem todo tipo de coisa que elas julgam ser mandamento da Torá. Inventam um monte de heresia, inventam um monte de coisa. Não guardam nada. Não tem fruto nenhum. Cheio de palavras bonitas, palavras rebuscadas. Mas essas pessoas acabam, na verdade, fazendo divisão, trazendo contenda, falando mal das outras pessoas. Não guarda a Torá. Passando uma coisa que não é. Se fazendo de judeu sem ser. Até hoje é assim, gente. Isso aqui serve para os nossos dias. Serve. Sempre existiu pessoas assim. O texto diz: Em ve'enam. E não são. Eles dizem ser judeus, dizem ser. Fala demais, muita falácia. Vem não, mas não são. Aqui não tem nada a ver com sinagoga de Satanás. Gente, a sinagoga era onde eles se reuniam. Onde o povo de Filadélfia se reunia. Onde o povo de Sardes se reunia. Onde o povo de Éfeso se reunia. Leia o livro de Atos. 64 vezes aparece a palavra sinagoga. Leia o livro de Atos. Todos os lugares tinham judeus, pessoal. Todos os lugares tinham judeus. Todos os lugares tinham sinagogas. Aonde, quando Shaul chegava na cidade, qual o primeiro lugar que ele ia? A sinagoga, ora. Porque ali tinha pessoas que acreditavam no Eterno. Já era o início para falar sobre Yeshua. Para abrir os olhos, para utilizar a própria escritura, que eles estão utilizando no Shabat, obviamente. Dizem ser judeus, mas eles não são.
Sabe por quê? Quem? Sim. Que incosvim são mentirosos, pois eles são mentirosos. E Neni, estou aqui, estou pronto, Notnam, para dar para eles lefanecha, diante da tua face, que iavou, veishtachavu, pois eles virão, que iavou, eles virão, veishtachavu, e se prostrarão al capot raglecha, sobre as plantas dos teus pés. Veiadeu que ani ahavtecha. E eles conhecerão e eles saberão, esses que dizem ser judeus não são, e eles conhecerão e eles saberão, porque, ou pois, porque ani avtirra, porque eu te amei. Porque te amei. Porque eu te amei. Qual o motivo de eu ter te amado? Não porque de pergunta, mas que é porque de resposta. Eles vão conhecer o motivo de eu ter te amado. Por quê? Porque você guardou. Eu conheço as tuas obras e sei que você guardou a minha palavra. Não mentiu no meu nome. Não saiu dizendo ser uma coisa sem ser. Verso 10. Pelo fato de ter guardado a minha palavra. Tá vendo como as coisas vão? O que eu quero dizer para vocês que o caminho da Teshuvá não é um caminho de rosas, não é um caminho doce, não é um caminho fácil, é um caminho mará, e é um dos estágios da Teshuvá, é um caminho de amargura também, é um caminho de dificuldade. Nunca a palavra do Eterno prometeu facilidade, muito pelo contrário, Yeshua nos abriu bem os olhos em relação a isso. O caminho é estreito, o caminho é difícil. O mundo é cheio de aflições, cheio de dificuldades, cheio de amargura. É difícil o caminho, mas vá até o fim e receberá a coroa da vida. Vença, chegue até o fim, vá até o final. Mesmo que você vá se arrastando, mas cruze a linha de chegada. Não pare no meio do caminho, não desista. Pelo fato de ter guardado a minha palavra. Yaan, em resposta, ou pelo fato, em resposta, Yaan, em resposta, chamartá et devarai, pelo fato, em resposta de ter guardado a minha palavra. Beotser, ruach, beotser, ruach, em um mover de perseverança, na perseverança, otser, ruach, perseverança, vegam ani ashmacha beyom masa rabá al tevel kula. Que coisa incrível. Lenasot et yeshvei haaretz. Que coisa linda. Eu te guardarei no dia da provação. Massá. Essa palavra aparece aonde? No livro de Shemot, na Torá, no livro de Devarim, no livro de Bamidbar, Números. Massá, o dia da aprovação, o dia da aflição. Veja como todas essas cidades, quando a gente observa, eu fiz de forma simples, sem fazer muitas pesquisas, pessoal. Só pegando o valor numérico das palavras, dos nomes das cidades. Observe que muito mais tem a ver o significado da gemátria do que até da própria língua do lugar. Que coisa incrível! Veja, por que eu estou dizendo isso? Porque você observa que os textos de revelação citam sobre significados daquela palavra.
Por quê? Porque o contexto é hebraico. Que coisa maravilhosa. Olha que coisa linda aqui. Eu te guardarei no dia da provação que virá sobre o mundo inteiro. Altevel kulá, sobre o mundo inteiro, para provar os habitantes, os que moram, os habitantes da terra. Veja que aqui não traz a palavra Adamá. Adamá, que é a terra inteira, todas as partes da terra. A Aretz é uma terra delimitada, uma terra geográfica. A depender pode significar até a terra de Israel, né? Ou a parte da Ásia onde eles estão. Aretz é algo delimitado. Adamá é algo em geral, todas as partes. Como vimos no começo do livro de Revelação. Traz Adamá. Todas as famílias da terra, ou seja, de todos os lugares. O verso 11. Hineni ba meherá. Estou pronto. Muito Yeshua utiliza para a cidade de Filadélfia o termo Hineni. Bastante. Tanto em relação aos seus habitantes, aos fiéis, melhor dizendo, aos fiéis a Yeshua e a palavra do Eterno, aos mandamentos, como também se refere aos os falsos, os mentirosos, os que se diziam ser judeus e na verdade não são. Hineni, eu estou pronto. Ba meherá, chego em breve. Ao pé da letra é chego amanhã, mahar, né? Chego amanhã, mahar. Chega amanhã. Chegarei em breve. A forma de dizer. Chego em breve, chego logo. Shemor et asher. Shemor et asher lecha. Guarde o que existe para você. O que tem disponível para você guardar. Aquilo que você aprendeu. Aquilo que você compreende, aquilo que está diante de você, guarde. Ou seja, chega um determinado momento, como Sardes, que o povo fala, será que precisa guardar esses mandamentos mesmo? E aí começa a relativizar as coisas. Perceba só. Pen yakar ish mimecha et kiterecha. Guarde aquilo que existe para você, aquilo que está disponível para você da palavra, para que ninguém tome de você a tua coroa. É o ensino da Escritura Sagrada, é o ensino da Escritura Sagrada, é o ensino da Escritura Sagrada sobre a questão de perseverar até o fim. Não adianta achar que viver uma vida boa, uma vida santa e passar a praticar, passar a caminhar por outros caminhos. Tem que ser fiel até a morte, até o fim, para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém tome a tua coroa. Verso 12. Todas as 7 cidades têm muitas peculiaridades, né? O que a gente percebe é que o mesmo juízo aplicado para um é para outro. Uma só Torá. Todos são iguais diante do Eterno. Amenatseach, o vencedor. Etnenu le amud, o farei por coluna, Beheihal Elohai, no templo, no santuário do meu Elohim.
Obviamente que aqui não está tratando de templo de mãos humanas. A palavra Heihal quer dizer santuário. E a gente vai ver no final, por exemplo, do livro de Revelação, que não existirá mais templo. Não terá mais templo. Já estamos vivendo nesse período de não ter mais templo. E não terá mais. Não vai haver mais templo. O próprio Eterno será o nosso templo, o nosso santuário. Porque a experiência do templo foi feita a primeira vez, não deu certo, a segunda não deu certo. Repetição, acabou, não deu certo. Nunca o templo aproximou o ser humano do Eterno. Muito pelo contrário, aproximou o ser humano do templo e afastou do Eterno. Experiência que não deu certo. Por quê? Porque nunca foi a vontade do Eterno. Qual é a vontade do Eterno? O Mishkan, o tabernáculo. Sempre foi e sempre será. Nos céus está o Mishkan, o tabernáculo, não o templo. Heihal aqui quer dizer santuário, né? Santuário. Será uma coluna no santuário, é uma forma de dizer, uma figura de linguagem, será uma coluna. O que é que a coluna do templo, por exemplo, significa? Sustentava o templo, né? Sustentava. Então vocês, mesmo pessoas simples, pessoas que vivem no sofrimento, que ninguém dá nada, que o povo de Sardes, estou falando de Sardes porque está bem próximo à cidade e acabamos de ver, 50 quilômetros de distância, bem próximo. O povo de Sardes se considerava bem superior ao de Filadélfia, obviamente. Vocês serão uma coluna, ou seja, vocês estarão lá continuamente. Uma coluna ela não é móvel, ela é fixa. Tá vendo? E não moverá mais do seu lugar para fora, não sairá mais. E escrevereis sobre ele o nome do meu Elohim e o nome da cidade do meu Elohim, Jerusalém. Não ela. Eles estão pensando, eles pensaram na hora, Jerusalém, todo mundo sabe. Não ela, né? Alohi, não ela. Jerusalém ha-Hadashá, a nova Jerusalém. Perceba o que vai ser dito várias vezes no livro de Revelação e tem gente que não acredita. Hayoredet me et Elohai mi hashamayim ve'et shemi he-Hadashá. Hadash, perdão. Ve'et shemi he-Hadash. A nova Jerusalém, a que descerá por meio do meu Elohim dos céus. Descerá dos céus da parte de Elohim. E meu novo nome, Ve'et shemi he-Hadash. Então, quem é que está falando aqui o meu Elohim o tempo inteiro nesse capítulo 3? Yeshua. E ele mesmo diz que da mesma forma que será uma nova cidade que descerá do céu e que eles receberão um nome, vai escrever o nome de Elohim. A gente quer saber o nome de Elohim? Pronto. Então seja fiel, seja vencedor e o nome de Elohim vai estar escrito sobre vocês. Isso aqui pode ser também de forma figurada, obviamente. Como também o nome da cidade do meu Elohim estará escrita, gravada. Ela descerá do céu. Apesar de ser uma nova cidade, mas o nome continua Jerusalém. Apesar também de Yeshua falar que o meu nome é um novo nome para ele, ele receberá um novo nome. Será que será da mesma forma a nova Jerusalém? Como se fosse um novo nome, mas permaneceu o mesmo nome Jerusalém, só chamada de nova? E o nome de Yeshua, será o mesmo nome Yeshua ou ele receberá um nome novo realmente, de fato? Bom, isso aí só saberá Ha-Menatseach, o vencedor. O que vamos falar aqui sobre isso será mera especulação, né?
Iremos especular apenas. Pode ser que seja um nome novo, pode ser. Mas eu prefiro aguardar para ver, esperar para ver como será realmente esse novo nome. Mi Asher Aznaim. Quem tem ouvidos? Todas as cidades ouviram a mesma coisa. Então vai ouvir o que o mover do Eterno dirá para as congregações. Haruach Magid Lakehilot. Paramos no verso 14. Paramos aqui no verso 14. Revelação capítulo 3, verso 14. Chegamos assim ao final do nosso estudo. Eu desejo do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, para o Hashem, que o Eterno tenha falado ao teu coração, como falou ao meu. Que Ele te abençoe e te guarde. Tudo que é repetido para 7 cidades são repetidas diariamente para todas as nações. E também para mim e para você. Tudo que é repetido, tudo que é comum entre elas, é repetido para você também. Então lembre-se de voltar, de se arrepender, de praticar os mandamentos, de amar ao Eterno sobre todas as coisas. E de buscar sempre chegar ao fim, ser vencedor, chegar até o fim, não desistir, não voltar. Para que você receba a coroa da vida. Um beijo para todos vocês. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Até a próxima aula. E me dizer Hashem, se permitir o Eterno, se assim permitir o nosso Criador. Shalom para todos. Um grande abraço. Baruch Hashem. Bendito seja o Eterno, Rei de todo o universo. Thank you.
Lecha